Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez quem está falando é o Eric. Eu estou aqui para trazer mais uma reflexão sobre os capítulos do livro Discipulado Masculino, do pastor Anderson Silva e do pastor Jack. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6. Nós chegamos ao último capítulo desse livro. E nós vamos falar sobre o capítulo 6, que tem como título Construindo a Igreja dos Seus Netos. Dessa vez vamos começar com o pastor Jack. E nos primeiros pontos já são bastante contundentes, né? E são bastante reflexivos. E a gente começa da seguinte forma: o problema do rei Ezequias era que ele tinha que colocar sua casa em ordem. Não cumpria seu papel de pai. Seu filho Manassés foi um homem ímpio e Ezequias temia a Deus, mas não deixou um bom legado como pai. Veja isso, quando os evangelhos falam de genealogias, é porque o legado é importante ser citado. Por quê? Não cria herdeiros, cria um legado. Porque ele entende o seguinte: saber quem foram nossos avós pode mudar o nosso comportamento futuro. Lembrar de nossos antepassados é ter uma referência, tanto para algo bom quanto para algo ruim. E aqui vai um alerta dele, do pastor Jack. Não se case com mulheres que não amam a Deus, mulheres ímpias, porque todo homem deveria se preocupar com o que estão por vir. E ore pelos seus netos, se servirão a Deus, se terão família no caminho do Senhor. Se você admira sua esposa, deseje que todas as mulheres de sua genealogia sejam iguais à sua esposa. Ele complementa: deveríamos ficar alegres não só com a conversão do não crente, mas de nascimentos de filhos crentes, porque serão novos membros da igreja. Porque se você deixar de pregar para a sua família, chegará uma geração que não saberá nem quem é Deus. Porque o cara que quer pregar nas igrejas, antes deve querer pregar para a sua família primeiro. E outro ponto importante que o pastor Jack menciona, que devemos preparar substitutos em toda a área de nossas vidas, menos no casamento, é claro. E também menciona que precisamos de homens que verdadeiramente se sacrificam pela sua esposa. E é isso, as reflexões do pastor Jack. E agora mencionando as reflexões do pastor Anderson, os pontos importantes que a gente coloca sobre esse capítulo. O pastor Anderson começa já com uma crítica, né? Usar a tecnologia para melhorar o nosso conhecimento a Deus, aparelho de som, de alta tecnologia, telão de LED, tablet, computador, celular, cadeiras inclináveis e etc. Será que usamos tudo isso para se conectar com Deus? Não dependa da tecnologia. Um coração simples, mas cheio de temor, é o que Deus quer de nós. Pastor Anderson deixa claro também outro ponto, né? Deus poderia ter qualquer gênero sexual, isso é verdade. Avô, tio, mãe, filho, mas preferiu ser chamado de pai, ou seja, um homem. Porque esse título de pai não pode ser banalizado, mas muito pelo contrário, deve ser honrado. Porque Deus poderia ter assumido o título de qualquer outra coisa, mas preferiu ser chamado de pai. Porque um homem de Deus vivendo de uma forma bíblica e cristocêntrica prega o evangelho somente com sua vida, sem precisar subir em púlpito. Aqui vai uma reflexão muito pertinente também do pastor Anderson. Ser heterossexual não te torna homem, porque ser homem é ser dotado de atributos que procedem do caráter de Deus, revelado em Cristo Jesus. E construímos a igreja dos nossos netos porque amamos e não porque odiamos. E aqui ele finaliza: a igreja não nasceria se Jesus não fosse crucificado, mesmo sabendo que o propósito era para tirar o pecado do mundo. E aqui a gente fecha com essas reflexões, pontos importantes que acreditamos que devemos refletir sobre esse livro, e foi bastante edificante para a minha vida, forjou bastante o meu caráter como homem, como servo de Deus, como marido, como pai. E eu acredito que possa servir para a sua vida, sim. Acredito que vai ser bênção para a sua vida. Põe reflexões sobre cada ponto importante, compre o livro, né? Se debruce sobre ele. É uma linguagem fácil, uma linguagem acessível, e que você possa
ser forjado por Cristo Jesus, possa voltar para Cristo, quem não está caminhando com Cristo, e que você tenha sido abençoado, tá? Espero voltar aqui outras vezes, ter a oportunidade de poder falar sobre outros títulos, e que eu possa ter sido usado por Deus como instrumento do Senhor, como ministro do Evangelho. Amém? Fique com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.